a adequação da lei para que nos permita, com licenciamento simplificado, né, para se ganhar velocidade, para que não se fique 2 anos esperando o licenciamento de uma obra, para que não se tenha tanta exigência, para que exista uma cartilha pré-concebida, ou seja, um instrumento escrito, que eu preenchendo aquilo, dali para frente, um termo de referência exato, que daí para frente eu vou poder executar aquela obra, e não ficar dependendo de licenciadores que a cada momento mudam seus parâmetros. Se você vai implantar uma rodovia nova, se você vai fazer a abertura de área necessária, desmatamento necessário para a implantação de rodovia, nós concordamos absolutamente que siga a metodologia que existe hoje. Mas, especificamente nas obras que estão sendo executadas na faixa de domínio das rodovias, preconizadas desde a lei de 1973, com a criação do Plano Nacional de Viação, e que depois foi, digamos assim, passado por cima por outras leis, né? Principalmente dessa área ambiental, que nós consigamos ter uma modificação de procedimento, né? Com, obviamente, uma nova lei escrita sobre isso, que defina completamente o que se deve fazer. E mais, o DENIT de hoje não é o DNR de ontem. Muitas vezes se acusa que, não, mas o DNR não tinha obrigação de fazer licenciamento, o DNR não tinha a responsabilidade com as questões ambientais. O DENIT tem absolutamente responsabilidade com as questões ambientais. Desde o ano de 1990, desde o ano, de 2007, que nós concluímos o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentável. Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis, o PROFAS, onde que nós fizemos um levantamento de todas as rodovias federais brasileiras, todas. E agora nós vamos fazer das ferrovias, porque nós estamos herdando da rede ferroviária federal uma quantidade de ferrovias remanescentes que não fazem parte das concessões e que, portanto, o DENIT está assumindo essas ferrovias remanescentes, que também vai fazer um levantamento com relação à questão do passivo ambiental. Então, o que esse programa determinou? Que, num primeiro momento, se fizesse o levantamento de todo o passivo ambiental das rodovias brasileiras. Durante meses, o Centram fez um trabalho exaustivo em todo o Brasil, usou centenas de técnicos para isso e formulou um documento extraordinário, que nós estamos utilizando esse documento a cada nova obra no Brasil. Toda vez que nós lançamos uma licitação de uma nova obra, que nós temos um projeto executivo aprovado e o lançamento de uma nova obra, já traz nesse projeto executivo a recuperação dos passivos ambientais existentes. Então, o DENIT primeiro fez o dever de casa, fazendo o levantamento dos passivos ambientais, e agora, a cada obra que executa ao longo dessas rodovias, aonde tiver um passivo ambiental, está contemplado no projeto da obra que está sendo licitado e, portanto, já vem a recuperação do passivo ambiental. Eu posso dar até o exemplo da BR-163, do quilômetro 0 ao 102, no estado do Pará, que vamos licitar na próxima semana, que demoramos 6 meses a mais na execução do projeto, só para fazer o levantamento das vossorocas no entorno da rodovia, apresentar para o IBAMA um programa de recuperação dessas vossorocas que foi aprovado pelo IBAMA, e agora nós vamos licenciar a obra junto com a recuperação das vossorocas, que era um dos passivos ambientais desse novo programa. Então, a responsabilidade é muito grande. Além do nosso corpo técnico, da Coordenadoria Geral do Meio Ambiente, o DENIT tem mais de 400 pessoas contratadas junto a institutos ambientais, junto a universidades, junto a fundações, só para trabalhar com essa questão das condicionantes ambientais, dos PBAs, dos licenciamentos. E quando falo do licenciamento socioambiental, eu não me refiro só ao IBAMA, porque o IBAMA é um dos licenciadores, mas também temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, também temos a FUNAI, que quando você tem alguma rodovia que passa próximo a áreas indígenas, você tem que fazer uma consulta à FUNAI. Você tem, além disso, tem o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que trata da área de florestas, e também tem a Fundação Palmares. Então, quando você vai licenciar uma rodovia, você tem, além do IBAMA, você tem que fazer a consulta a todos esses organismos, que, ao nosso modo de entender, bastaria para o DENIT fazer a solicitação para o IBAMA,
que por sua vez, porque todas as exigências desses institutos, dessas fundações, elas, ao longo da execução da obra, elas podem ser cumpridas. Então nós não entendemos por que postergar, por que atrasar o licenciamento de uma obra, solicitando tanto a FUNAI, como a ICMBio, como a IFAM, como a Fundação Palmares, como, né, porque todas essas medidas mitigadoras que são exigidas, elas podem ser cumpridas na execução das obras. As nossas obras, normalmente, de execução, elas vão de 24 a 60 meses, né? Elas, conforme as particularidades das obras, conforme a grandiosidade das obras, elas, no mínimo, têm 24 meses, no máximo, elas têm 60 meses. E por que eu não falei em obras menos de 24 meses? Porque no Brasil é muito difícil você executar obras menos de 2 anos, pela sazonalidade das chuvas, né? Você tem, em muitas regiões brasileiras, você tem períodos pequenos, você tem uma janela hidrológica para trabalhar. Se você não conseguir trabalhar naquela janela hidrológica, só no ano seguinte, porque não tem maneira, né? Então, dificilmente se consegue fazer uma obra em menos de 24 meses, né? Então, por isso que é muito importante que a gente consiga licenciamentos simplificados, parâmetros extremamente definidos para o licenciamento das obras e que as medidas mitigadoras e a redução do passivo ambiental possam ser executadas durante a realização das obras. E ainda mais, esses licenciamentos, né, salvamentos arqueológicos, outros tipos de necessidade que nós temos de patrimônio histórico, as questões ligadas à FUNAI, as questões ligadas aos Chico Mendes, que possam tudo isso ser executado durante a realização das obras, né? Porque nós temos recurso para isso e até chegamos a fazer uma proposta com relação aos estudos, né, que se estabeleça em lei um percentual do valor dos projetos para destinar para estudos, já que esses institutos, essas fundações, todos esses órgãos de licenciamento socioambiental têm necessidade desses estudos, que o DENIT passe um recurso para que eles estudem, porque é inerente à atividade deles, certo? E não a atividade do DENIT, né? Um estudo antropológico. Estudo antropológico, quer dizer, eu vou executar uma estrada, eu sou obrigado a fazer um estudo antropológico porque eu vou executar a implantação de uma estrada. Então, que eu destine um percentual de recursos a cada obra, a cada orçamento, para que a FUNAI faça os estudos antropológicos. É inerente à atividade, eles têm conhecimento de causa, eles têm, enfim, toda uma série de pessoas, né, que podem realizar com muito mais precisão, com muito mais qualidade do que o DENIT pode, porque, afinal de contas, não é inerente à arte da engenharia, certo? E assim por diante, eu poderia estar aqui discorrendo muitas, mas basicamente eu quero me sustentar, quero ficar nessa questão. Nós teríamos outras questões que nós gostaríamos de detalhar aqui, por exemplo, com relação às hidrovias, né? Que se criasse um dispositivo na lei possibilitando a limpeza dos rios brasileiros, né? Os nossos rios estão, a cada ano que passa, completamente assoreados, estão ficando cada vez mais assoreados. Alguns já estão completamente assoreados, né? Estão perdendo, inclusive, sua capacidade de conduzir a água, né? E os rios brasileiros precisam ter um tratamento diferenciado e que aquele material que está depositado no canal principal dos rios sirva para a recomposição das margens. Isso, há necessidade de um grande programa nacional sobre isso. Os nossos rios estão perdendo sua capacidade de acumular água doce, e a consequência disso, que todo santo dia nós desperdiçamos uma quantidade extraordinária, empurrando essa água para o Oceano Atlântico, principalmente nos grandes rios brasileiros, como São Francisco, Parnaíba e outros tantos que eu podia dar exemplo. Basta se visitar o delta desses grandes rios para se ver, quer dizer, o verdadeiro absurdo que está acontecendo, né, em termos do mar avançando o rio adentro, porque os rios estão perdendo. E aí qualquer chuva mais forte, qualquer intensidade maior no índice pluviométrico, como os rios não dão mais vazão, o que acontece? Cheias, né, que os rios acabam transbordando. Os antigos que moravam no Vale do Itajaçu sabe que muitos e muitos anos atrás podia ver a chuva que viesse, que não tinha problema. O Itajaçu dava conta de empurrar água para o mar. Hoje qualquer chuvinha lá alaga. Tanto isso vale para o Itajaçu como vale para o Araranguá e assim por diante. Quer dizer, então nós temos que ter um dispositivo na lei, até de segurança nacional mesmo, que nos permita limpar os rios, desassorear os rios, fazer com que a gente tire esse sedimento e utilize esse sedimento para recomposição de margens. E com isso nós vamos ter o quê?
muito mais vias navegáveis no Brasil. E se nós vamos ter muito mais vias navegáveis, nós vamos poder ter o quê? Nós vamos ter mais baixo custo, nós vamos ter até redução de emissão de CO2. Ambientalmente é extremamente correto se fazer isso, porque você vai poder tirar carretas das rodovias e colocar barcos para navegar, comboios para navegar, enfim. Mas hoje eu me proponho, deputado Moacir Miqueleta, exatamente a proposta do DENIT, que nós vamos encaminhar à comissão, exatamente para o licenciamento ambiental dentro da faixa do domínio das rodovias ser feito de forma simplificada, com metodologia, de maneira que a gente reduza o prazo de implantação de obras. Obrigado.